Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vim contar a minha experiência de como foi estudar em escola regular. Roda a vinheta. Bom, eu comecei a estudar em 2007 porque na minha cidade não tinha escola que pegasse pessoas com deficiência. Eles não tinham o Braille lá. O Braille chegou um pouquinho antes de eu vir embora para a minha cidade novamente. Em 2007, o meu pai e minha mãe, eles ouviram um anúncio na rádio falando que eles estavam pegando pessoas com deficiência, pessoa cega, para estudar, porque já nessa cidade já tinha o Braille. E o meu pai foi lá e fez a nossa matrícula e a gente começou a estudar naquele ano. Eu sempre tive o sonho de estudar, sempre, desde pequena. Eu ainda fiz jardim quando eu era criança. A minha mãe agarrava o lápis para mim aprender a fazer o A. Foi a única letra que eu lembro de ter aprendido, mas era sempre a minha mãe agarrando a minha mão. E eu tinha sempre esse sonho de querer estudar, de conhecer as letras. Eu não tinha ideia que o Braille existia. Eu sabia que as letras em tinta existiam por conta da minha irmã. Então eu queria muito aprender a ler, aprender a fazer aquelas letras. Então quando os cadernos da minha irmã acabavam, ela me dava e eu riscava por cima dizendo que era meu caderno e que eu ia para a escola. Em 2010, eu subi para a primeira série, porque antes eu fazia classe especial. Eu fui alfabetizada em Braille, em tinta, porque eu sempre tive curiosidade de conhecer as letras em tintas. Então, a professora da época, um beijo, professora Marta, tô com saudade, ela me ensinou as duas coisas. Ela me dava aquelas letras emborrachadas ou de pau e eu levava para casa para me contornar e aprender a fazer. Então hoje eu sei fazer as letras de forma, sei fazer meu nome em letra de forma e sei escrever frases. Bom, a minha experiência com a escola regular, eu digo que foi uma parte muito importante da minha vida. Eu estudei com crianças. Em 2010 eu comecei estudando com criança de 7 e 6 anos. Eu e a minha amiga, porque quando a gente subiu para a primeira série foi dividido os cegos. cada um foi para uma turma, outros foram para a quarta série, outros ficaram na primeira, outros foram para a terceira. Aqueles que eram mais avançados no ver das professoras foram para suas devidas séries. E também porque já tinha alguns que tinham subido para o ensino regular. Bom, no começo a gente ficou com a professora que trabalhava, que era a nossa professora de matemática no Soroban. Soroban é uma ferramenta que o cego usa para fazer conta, que eu nunca me dei bem com ele. Gente, matemática para mim não é uma coisa que eu digo, nossa, eu sei muito, eu adoro. Não, eu odeio. Odeio matemática, pra quem não sabe. Eu sei que matemática a gente usa pra vida, mas eu não me dou bem com ela. Enfim, foi uma experiência ótima naquele ano. Eu brincava depois da aula com as crianças. E toda vez que eu chegava de manhã, as crianças logo me vinham onde eu disse, nós vamos brincar hoje. Eu dizia que ia e no final da aula a professora saía e deixava a gente lá. E a gente brincava. Beijo, Irene. Também estou com muita saudade se tu estiver assistindo esse vídeo. E vamos lá. No segundo ano, na segunda série, não foi uma experiência muito boa, como os outros anos. A experiência... Eu tive muita dificuldade com a professora. Ela era meio aérea, não sabia trabalhar com a gente, acho que tinha um certo medo. A gente reclamava muito dela na diretoria, eu e a minha amiga, que também não enxerga. A gente ia muito na diretoria reclamar dela e a gente discutia. Eu sempre fui muito saliente e quando alguma coisa não me agrada, eu falo mesmo. Não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas infelizmente eu falo. E eu falava pra ela que aquilo não tava certo, que eu não tava entendendo, que ela tinha mais... Porque ela não sentava com a gente, até que quando ela foi aprendendo, até que do meio pro fim ela aprendeu e tentou fazer a maneira dela. Nos outros anos foram bons, eu
tive várias experiências, fiz vários amigos, mas eu não fiz a 7ª e 8ª série por conta que naquele ano as escolas do município ficaram com o ensino fundamental e as escolas do estado ficaram com o ensino médio. E as professoras que acompanhavam a gente, Marta e Irene, no contraturno, elas eram funcionárias do estado, então elas não poderiam ficar com a gente. Então foi quando meu irmão, que é cego também, se separou e veio para São Luís. Ele veio estudar na escola de cego. A minha mãe perguntou se eu não queria vir. Eu fiquei meio que balançada, mas ao mesmo tempo eu queria ficar lá e eu decidi por ficar. E eu acho que eu não fiz escolha melhor, porque eu conheci muitas pessoas legais, tive muita experiência e eu acho que eu tinha que passar por isso pra chegar onde eu estou hoje. Não que eu já tenha realizado todos os meus objetivos de vida, não. Eu tenho muita coisa ainda pra correr atrás. Mas o primeiro ano foi tudo novo. Meu irmão não estava comigo. Foi uma coisa totalmente diferente. Tinha professor que não estava seguro, mas ao mesmo tempo a gente passou segurança para ele. Tinha outros professores que não dava mínima, mas a gente também foi fazendo amizade com todos eles. Tanto é que era bem divertido. O segundo ano eu pedi para separar, eu e a minha amiga. Ela ficou numa turma, eu fiquei em outra, porque eu precisava seguir sozinha. Eu precisava ver se era isso realmente, se eu ia dar conta. E eu fui para uma turma e ela ficou em outra. E eu digo que foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que Deus estava me preparando para o que eu ia enfrentar mais na frente, que era outra escola, a faculdade, e eles não iriam estar comigo. E, enfim, eu acho que eu tirei de letra, apesar de eu fugir das aulas quando era aula de filosofia e de matemática, que eu não gostava muito. Quase reprovei em matemática, não tenho medo de dizer isso pra ninguém, foi uma experiência muito doida. Eu quase reprovei, mas enfim, eu passei no final de tudo. Tinha a professora que ficava com a gente na sala pra ajudar com a adaptação das atividades, que o professor ele não sabia muito também. O terceiro ano do ensino médio foi uma fase muito complicada, porque eu mudei de cidade, eu vim morar aqui em São Luís por conta da carreira do meu irmão. Então, foi uma experiência muito, muito, muito difícil. Eu não escondo isso de ninguém. Eu estudei numa escola que não tinha professores capacitados para transcrever as atividades, para estar com a gente num contraturno. Era uma realidade totalmente diferente, porque aqui, a sala de recurso, ela não é na mesma escola que lá, como lá na minha outra cidade, que a sala de recurso era na mesma escola que eu estudava. E acabou que do meio por fim, os professores da escola tiveram que adaptar as atividades saiu braille, saiu computador, saiu tudo, e eu tive que estudar oralmente. Foi quando eu passei. Eu participava de trabalho junto com os meus amigos, fiz amizade. Era dificuldade para ir para a escola, porque a escola ficava distante da parada de ônibus. E lá em Pinheiro eu tinha um carro que ia buscar todos os dias. E aqui foi outra realidade, que eu vou fazer um vídeo contando de como foi que eu aprendi a andar sozinha pelas ruas de São Luís. Mas foi isso, galera. Eu quero dizer para vocês que não foi fácil. Eu encontrei muitos tropeços pelo caminho. Muito, muito mesmo. Professores que tinham medo de dar a mão e caminhar junto com a gente. Professores que tinham dificuldades de nos ajudar a entender as disciplinas deles. Mas tinham professores que eram maravilhosos, que faziam de tudo para que a gente aprendesse, para que a gente entendesse a matéria e para que a gente se enturmasse junto com outros. Eu digo que foi uma experiência inesquecível, que eu sinto saudade e que eu viveria de novo se eu tivesse a oportunidade. Eu nunca estudei em escola de cegos e não pretendo estudar, nem pretendi, porque eu acho que valeu a pena cada etapa da minha vida. Eu não acho errado que tenha a escola de cegos para os cegos, mas eu acho que se eu fosse estudar lá, eu me sentiria presa só naquele mundo
Eu gosto muito de viver experiências, de estar no meio de quem enxerga, de fazer coisas de quem enxerga. Não é preconceito comigo mesma, longe disso. Eu amo as coisas que eu sou, quem eu sou, eu amo a pessoa que eu me tornei e as coisas que eu faço. Mas eu amo estar no meio de quem enxerga, de fazer coisa que quem enxerga, de agir como quem enxerga. Falem o que quiser, não tô nem aí. Mas é assim que eu gosto de viver e levar a vida. Eu acho que a vida se torna mais divertida quando a gente acredita no nosso potencial e quando a gente se joga nos desafios. Eu acho que o mundo, ele não tá preparado, o mundo em si, o Brasil então, nem se fala, não tá preparado para nós que somos cegos ou qualquer outra deficiência. Ainda existe muito preconceito, muitas pessoas olham torcido, acham que a gente é coitadinho, acham que a gente não é capaz de fazer as coisas sozinho e também tem um certo medo de se aproximar. Foi isso, galera, minha experiência como estudante de escola regular. Foi uma experiência muito boa. E eu quero mandar um beijo para todos os meus professores. Beijo, professores. Quero dizer que eu adorei ser aluna de vocês. Até aqueles que eu achei dificuldades e que tiveram dificuldade comigo. Quero dizer que vocês contribuíram muito para o meu crescimento como pessoa. E é isso. Se inscrevam no meu canal. Ative o sininho da notificação se vocês gostam desse tipo de vídeo. Fique aqui comigo. Mais vídeos vamos ter. A gente tem vídeo dia de segunda e quinta. E tem diário de história, tem audionovela e tem coisas de cegos, que eu conto experiências que eu já passei, ou então faço coisas que eu gosto. E eu vou trazer aqui pra vocês. Hoje foi um vlog da minha experiência com a escola regular. Um beijo. E outra coisa, feliz Dia dos Namorados pra quem tem namorados, que o Dia do Namorado é amanhã. E aproveite seu dia com seu boy ou sua boia. Sou a Gel, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!